Ninguém acreditou na menina de 6 anos até que o DNA de um morto revelou um segredo assustador. Era uma noite agridoces. A lua brilhava alto no céu, iluminando as ruas de um jeito que fazia tudo parecer mais mágico ou mais assustador. Enquanto as casas descansavam sob o manto da escuridão, a pequena Luna observava a janela do seu quarto com grandes olhos curiosos. Era naquela janela que ela via o homem misterioso, o homem que vinha visitá-la nas caladas da noite. Entre risadas e zombarias dos colegas da escola, Luna sempre falava dele, descrevendo um sorriso enigmático e um chapéu que parecia ter vivido muitas histórias. Sua mãe, uma mulher protetora, tentava levar a sério os devaneios da filha, mas não podia evitar a preocupação que a consumia com o medo da crueldade das pessoas. Os sussurros e risadas de quem estava por perto só aumentavam quando um corpo foi encontrado perto da escola. O clima na cidade se tornara denso, carregado de um terror silencioso. E enquanto todos estavam preocupados com o crime que deixara os adultos em alerta, Luna parecia mais calma do que nunca. "Eu sei quem é", ela disse com a certeza de quem tinha descoberto um grande mistério. Suas palavras, entoadas com uma convicção infantil, caíram em ouvidos desatentos. Ninguém ouviria uma menina de 6 anos. Mas uma noite, quando a lua estava cheia e quase tocando a terra, Luna relatou que conseguia ouvir o homem, o espírito do misterioso que a visitava. Ele revelou segredos obscuros sobre a cidade, que surpreendiam até mesmo os mais céticos. As autoridades continuaram ignorando os relatos da criança, mas um investigador, cético por natureza, começou a questionar se havia algo mais profundo nas histórias de Luna. Ele notou que as descrições dela eram muito específicas. O jeito como ela falava do homem e do que ele revelou tinha algo que podia ser a chave para um mistério há muito encerrado. Enquanto isso, as coisas começaram a se complicar. Um segredo familiar, obscuro e antigo, ameaçava desmantelar tudo que Luna conhecia. Era como se o passado estivesse se entrelaçando com seu presente, fazendo com que suas noites se tornassem ainda mais sombrias. O investigador, cada vez mais intrigado, percebeu que também tinha algo a ver com aquela história. Era como se seus destinos estivessem entrelaçados por fios invisíveis e perigosos. E assim, ao se aproximar da verdade, Luna teria que confrontar seus medos mais profundos sobre o sobrenatural e a realidade perturbadora de sua própria família. O vento assobiava através das árvores, enquanto os mistérios começavam a se desenrolar sob o olhar atento da lua. Quem seria realmente aquele homem que vinha em suas noites silenciosas? E até onde o investigador iria para proteger Luna, uma menininha que sabia mais do que todos poderiam imaginar? As perguntas pairavam no ar, à espera de respostas numa cidade envolta em sombras. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A lua parecia ainda mais brilhante naquela noite, como se estivesse assistindo a tudo. O vento sussurrava entre as árvores, enquanto Luna, com seu coração acelerado, segurava o cobertor com força. O homem misterioso havia se aproximado, e ela podia sentir sua presença subindo pelas paredes do seu quarto. Fiquei pensando se esse espírito era um amigo ou um inimigo. A tensão no ar era palpável.
A pequena começou a cochichar sobre os segredos que ele havia revelado. Segredos de um crime antigo que envolvia sua própria família. O investigador, que agora se tornava um amigo inusitado, estava em sua mente. Era simples. Ele acreditava nela, e isso a fazia se sentir poderosa. Mas essa segurança veio com um preço. A cada palavra que Luna falava, mais sua vida se entrelaçava com uma teia de mistérios que poderia consumi-la. A cidade estava em choque após a descoberta do corpo, mas Luna talvez soubesse mais do que deveria. Em uma noite como essa, enquanto a lua iluminava seu quarto, ela se lembrou de algo que o homem havia lhe contado. A verdade se esconde onde menos se vê. Espera! Naquela frase havia um peso que fazia seu coração disparar, mas uma parte dela estava ansiosa para descobrir mais. E então, o inesperado aconteceu. A casa tremia, uma luz ofuscante preenchia o quarto. Luna se assustou e olhou para a porta, que bateu violentamente. O investigador chegou às pressas, com o rosto pálido. Luna, o que você sabe sobre o corpo encontrado? Precisamos ir agora. Ele estava agitado, e isso fez o medo fluir dentro dela. O que estava acontecendo? Ela hesitou. O homem havia sussurrado algo especial. Mas antes que pudesse compartilhar, um grito ecoou pela casa. O coração de Luna pulou. Era sua mãe. Luna, o que você fez? A voz de sua mãe quebrava o silêncio da noite como um cristal se despedaçando. Luna correu até o corredor e viu sua mãe com os olhos arregalados, olhando para uma foto no chão. Luna sentiu um nó na garganta. A foto retratava seu pai, com um sorriso que não via há muito tempo, mas algo mais estava ali, algo que a paralisou, uma marca no braço do homem da foto. Era a mesma marca que o homem misterioso tinha. Um lampejo de entendimento atravessou sua mente. O homem era seu pai, uma verdade devastadora. O homem que vinha visitá-la não era um espírito qualquer. Ele era a conexão entre ela e um passado sombrio. A dor que emergiu de sua mãe encheu o ar, e a casa parecia estar carregada de segredos. O investigador olhava, chocado, sem saber o que fazer agora. A tensão se espalhou como fumaça no ar. O que mais havia nesse mistério? Como seu pai estava envolvido? E mais importante, quem era realmente o homem que visitava Luna? As perguntas fervilhavam em sua mente, enquanto a lua permanecia testemunha silenciosa de tudo. Desesperada, Luna olhou nos olhos do investigador, sentindo que suas vidas agora estavam unidas por algo muito maior e mais profundo do que poderia imaginar. O que aconteceria agora? Desvendar a verdade a levaria a lugares mais sombrios do que jamais poderia prever. A tensão se espalhou na casa como um torvelinho. Luna piscou várias vezes, tentando entender a realidade diante dela. O rosto do investigador estava pálido, seus olhos arregalados e confusos. Sua mente um turbilhão, enquanto ele buscava conectar os pontos. O que significava aquela marca? O que isso poderia revelar sobre seu pai? O que você fez, Luna? A voz da sua mãe rangia como portas antigas, cheia de dor e desespero. A menina sentia que o chão sob seus pés estava desmoronando. Essa foto, ela não era apenas uma lembrança, era um portal para um passado que eles tentavam esconder. Seu pai? Mas como ele estava ligado a tudo isso? Memórias flutuavam em sua mente como folhas ao vento, misturando felicidade e horror. Ele me contou coisas. Luna gaguejou, sem saber como explicar. Segredos sobre o que aconteceu. O medo engasnava suas palavras. E o que aconteceria se a verdade fosse mais sombria do que ela imaginava? Luna! O investigador interrompeu a confusão. Precisamos sair. Agora! Não podemos ficar aqui. Piscou rapidamente,
tentando superar a agitação que dominava a casa. Mas antes que pudessem se mover, um estalo ecoou, como se a própria casa estivesse protestando. A luz começou a piscar e, de repente, a porta da sala bateu com força, batendo contra a parede. Era como se algo tivesse despertado dos fundos, atraído pela tensão. Com um grito, a mãe de Luna se virou, com o olhar fixo na porta. O que foi isso? Ela gelou e o investigador se aproximou dela, tentando proteger a criança. Luna sentiu um frio na barriga. Esse momento estava fugindo do controle. Então, algo se moveu na escuridão. Algo que os fez congelar. Um brilho intenso iluminou o corredor, e uma figura apareceu. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e um olhar agravado. Você não deveria ter feito isso, Luna. A mulher sussurrou, sua voz parecendo ecoar de outra época. Luna reconheceu a voz, mas não conseguia colocar o rosto. A mulher tinha um ar de familiaridade, mas ao mesmo tempo parecia deslocada, como uma sombra do passado. O investigador deu um passo atrás, um misto de medo e incredulidade em sua expressão. Quem é você? Ele perguntou, já preparado para o que poderia acontecer a seguir. Mas a mulher só olhou para Luna, a intensidade nos olhos dela, fazendo o coração da menina acelerar. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ele não é quem você pensa, a mulher advertiu, com um pesar profundo na voz. As palavras ressoaram como um sino, ecoando nas paredes da mente de Luna. Sua mãe se aproximou, mão no peito, como se sentisse a dor da revelação. Pare! Ela gritou, mas não havia como interromper o fluxo de revelações. Seu pai estava envolvido em algo muito mais profundo, um segredo que poderia destruir todos nós. A mulher insistiu, e com isso, uma forestação de perguntas irrompeu dentro de Luna. O que ela queria dizer? O que seu pai havia feito? Um lampejo de compreensão cruzou a mente de Luna. Você é uma das desaparecidas, não é? O ar pareceu congelar. A mulher assentiu. Sim, e a verdade sobre você e sua família está entrelaçada com a escuridão. O tempo parecia parar. Luna sentiu o peso das palavras acenderem uma chama de curiosidade, medo e uma necessidade desesperada de entender. Mas isso significava abrir portas que ela nunca quis abrir. Antes que pudessem processar a revelação devastadora, a casa tremeu novamente, e uma sombra passou rapidamente pela janela, fazendo todos se virarem. O investigador, com a mão firme, puxou Luna para mais perto. Precisamos ir agora, ele gritou, sua voz quebrando o feitiço da confusão. E enquanto se debatam entre a realidade e os fantasmas do passado, a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. Com a porta agora escancarada, a noite tinha segredos ainda mais sombrios à espreita, pretos para serem revelados. E enquanto o vento uivava, Luna mal sabia que a maior reviravolta ainda estava por vir. O que mais essa mulher sabia? E como isso afetaria sua vida? As perguntas campeavam. Uma tempestade se formando no horizonte. O que a verdade poderia trazer? A resposta estava mais próxima do que imaginavam. A tensão se espalhou na casa como um turbilhão. Luna piscou várias vezes, tentando entender a realidade diante dela. O rosto do investigador estava pálido, seus olhos arregalados e confusos. Sua mente, um turbilhão, enquanto ele buscava conectar os pontos. O que significava aquela marca? O que isso poderia revelar sobre seu pai? O que você fez, Luna? A voz da sua mãe rangia como portas antigas, cheia de dor e desespero. A menina sentia que o chão sob seus pés estava desmoronando. Essa foto, ela não era apenas uma lembrança, era um portal para um passado que eles tentavam esconder. Seu pai? Mas como ele estava ligado a isso? Tudo isso, memórias flutuavam em sua mente como folhas ao vento, misturando felicidade e horror. Ele
Ele me contou coisas, Luna gaguejou, sem saber como explicar. Segredos sobre o que aconteceu. O medo engasgava suas palavras. E o que aconteceria se a verdade fosse mais sombria do que ela imaginava? Luna! O investigador interrompeu a confusão. Precisamos sair. Agora! Não podemos ficar aqui. Ele piscou rapidamente, tentando superar a agitação que dominava a casa. Mas antes que pudessem se mover, um estalo ecoou, como se a própria casa estivesse protestando. A luz começou a piscar, e de repente a porta da sala bateu com força, batendo contra a parede. Era como se algo tivesse despertado dos fundos, atraído pela tensão. Com um grito, a mãe de Luna se virou, com um olhar fixo na porta. O que foi isso? Ela gelou, e o investigador se aproximou dela, tentando proteger a criança. Luna sentiu um frio na barriga. Esse momento estava fugindo do controle. Então, algo se moveu na escuridão, algo que os fez congelar. Um brilho intenso iluminou o corredor, e uma figura apareceu. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e um olhar agravado. Você não deveria ter feito isso, Luna. A mulher sussurrou, sua voz parecendo ecoar de outra época. Luna reconheceu a voz, mas não conseguia colocar o rosto. A mulher tinha um ar de familiaridade, mas ao mesmo tempo parecia deslocada, como uma sombra do passado. O investigador deu um passo atrás, um misto de medo e incredulidade em sua expressão. Quem é você? Ele perguntou, já preparado para o que poderia acontecer a seguir. Mas a mulher só olhou para Luna, a intensidade nos olhos dela fazendo o coração da menina acelerar. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ele não é quem você pensa, a mulher advertiu, com um pesar profundo na voz. As palavras ressoaram como um sino, ecoando nas paredes da mente de Luna. Sua mãe se aproximou, mão no peito, como se sentisse a dor da revelação. Pare! Ela gritou, mas não havia como interromper o fluxo de revelações. Seu pai estava envolvido em algo muito mais profundo. Um segredo que poderia destruir todos nós. A mulher insistiu, e com isso uma floresta de perguntas irrompeu dentro de Luna. O que ela queria dizer? O que seu pai havia feito? Um lampejo de compreensão cruzou a mente de Luna. Você é uma das desaparecidas, não é? O ar parecia congelar. A mulher assentiu. Sim. E a verdade sobre você e sua família está entrelaçada com a escuridão. O tempo parecia parar. Luna sentiu o peso das palavras acenderem uma chama de curiosidade, medo e uma necessidade desesperada de entender. Mas isso significava abrir portas que ela nunca quis abrir. Antes que pudessem processar a revelação devastadora, a casa tremeu novamente, e uma sombra passou rapidamente pela janela, fazendo todos se virarem. O investigador, com a mão firme, puxou Luna para mais perto. Precisamos ir agora, ele gritou, sua voz quebrando o feitiço da confusão. E enquanto se debatam entre a realidade e os fantasmas do passado, a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. Com a porta agora escancarada, a noite tinha segredos ainda mais sombrios à espreita, prontos para serem revelados. E enquanto o vento uivava, Luna mal sabia que a maior reviravolta estava prestes a acontecer. De repente, um grito ensurdecedor ecoou pela casa. Era um barulho familiar, mas ao mesmo tempo aterrorizante. O coração de Luna disparou. Era a voz de seu pai. Luna, não! Não acredite nela! As palavras portaram o ar, e todos os olhos se voltaram para a porta, agora balançando, como se algo estivesse prestes a entrar. O investigador se virou para Luna, pálido. O que está acontecendo? Sua voz tremia. A mulher na porta parecia desfocar. Seu pai, ele não deveria estar aqui, sussurrou uma expressão de terror cruzando seu rosto. E então a casa tremeu novamente. E de repente, a visão de Luna se transformou.
O que ela pensava ser seu pai, agora era uma sombra disforme, distorcida, como um reflexo quebrado. A mulher que havia falado agora parecia triunfante, encarando a manifestação com um sorriso quase maligno. Você não pode escapar da verdade, Luna, disse ela. E com isso, tudo desmoronou. A imagem do pai desapareceu. A luz se apagou, mergulhando todos na escuridão. Agora Luna estava sozinha em um abismo de incerteza. O que tinha acontecido ali? A mulher sabia mais do que estava deixando transparecer. E a verdade sobre seu pai se escondeu nas sombras. O que mais estava escondido? E quem realmente era a mulher que se apresentou como uma mensageira do passado? A noite estava longe de acabar, e os segredos ainda estavam prontos para serem revelados. A tensão se espalhou na casa como um furacão. Luna piscou várias vezes, tentando compreender a realidade diante dela. O rosto do investigador estava pálido, os olhos arregalados e confusos. O tempo parecia desacelerar enquanto ele tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça inacabável. O que significava aquela marca? O que isso poderia revelar sobre seu pai? O que você fez, Luna? A voz da sua mãe soava como um lamento, cheia de dor e desespero. A menina sentia como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Essa foto, ela não era apenas uma lembrança. Era um portal para um passado que eles tentavam esconder. Seu pai? Mas como ele estava ligado a tudo isso? Memórias flutuavam em sua mente como folhas levadas pelo vento, misturando alegria e terror. E ele me contou coisas, Luna murmurou, sem saber como explicar. Segredos sobre o que aconteceu. O medo engasgava suas palavras, como se cada sílaba estivesse presa em sua garganta. E o que aconteceria se a verdade fosse mais sombria do que ela imaginava? Luna, o investigador interrompeu a confusão. Precisamos sair, agora. Não podemos ficar aqui. Ele piscou rapidamente, sua voz tensa, enquanto tentava acalmar a situação. Mas antes que pudessem se mover, um estalo ecoou pela casa, como se a própria estrutura estivesse protestando. A luz começou a piscar, e de repente a porta da sala bateu com força, como se algo estivesse prestes a entrar. Com um grito, a mãe de Luna se virou, olhar fixo na porta. O que foi isso? Uma sombra de pânico cruzou seu rosto. O investigador se aproximou dela, tentando proteger a criança. Luna sentiu um frio na barriga. A situação estava saindo do controle. Então algo se moveu na escuridão. Um brilho intenso iluminou o corredor, e uma figura surgiu. Era uma mulher, cabelos desgrenhados e um olhar desesperado. Você não deveria ter feito isso, Luna. A mulher sussurrou, sua voz ecoando como um lamento de outro tempo. Luna a reconheceu, mas não conseguia identificar o rosto. Havia um ar de familiaridade, mas ao mesmo tempo algo de estranho, como uma sombra de um passado esquecido. O que você quer? O investigador perguntou. Mantendo-se firme, os músculos tensos, mas a mulher apenas olhou para Luna, a intensidade em seu olhar fazendo o coração da menina acelerar. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ele não é quem você pensa, a mulher advertiu, a voz carregada de dor. As palavras atingiram Luna como um golpe, ecoando nas paredes da sua mente. Sua mãe a observava, a expressão feudora no rosto. Pare! Ela gritou, mas a mulher não se calou. Seu pai estava envolvido em algo muito mais profundo. Um segredo que poderia destruir todos nós. A mulher insistiu, e com isso, um turbilhão de perguntas atravessou a mente de Luna. Que segredo era esse? O que seu pai havia feito? Então, antes que pudessem processar a revelação devastadora, a casa tremeu novamente. E uma sombra passou rapidamente pela janela. O investigador puxou Luna para perto, sua mão firme. Precisamos ir agora, ele gritou,
Mas o pânico estava se espalhando. E então um grito ensurdecedor ecoou pela casa. Era conhecido, mas aterrorizante. O coração de Luna disparou. Era a voz do pai. Luna, não! Não acredite nela! As palavras cortaram o ar como uma faca, e todos os olhos se voltaram para a porta, que agora balançava como se estivesse prestes a se abrir. O investigador se virou para Luna, pálido. O que está acontecendo? Sua voz tremia. Agora a imagem do pai estava distorcida, como um reflexo rompido no vidro. A mulher parecia triunfante, encarando o pai com um sorriso quase maléfico. Você não pode escapar da verdade, Luna, disse ela, suas palavras penetrantes. Antes que entendesse, a figura do pai desapareceu. O ambiente escureceu e a casa pareceu engolir tudo em um silêncio aterrador. Agora, Luna estava mergulhada em um abismo de confusão e medo. O que tinha acontecido com seu pai? Que verdade obscura estava sendo sussurrada nas sombras? A mulher sabia mais do que estava deixando transparecer. E os segredos sobre seu pai se escondiam nas brumas do desconhecido. Ao mesmo tempo em que a confusão aumentava, Luna sentiu uma pressão crescente no peito. O medo estava alimentando sua dúvida. Segredos esquecidos estavam emergindo, prontos para serem desvendados. O que mais essa mulher sabia? E como isso mudaria tudo em sua vida? As respostas pareciam mais distantes agora, enquanto o vento assobiava, carregando promessas de um futuro incerto e perigoso. A tensão se espalhou na casa como um furacão. Luna piscou várias vezes, tentando compreender a realidade diante dela. O rosto do investigador estava pálido, os olhos arregalados e confusos. O tempo parecia desacelerar enquanto ele tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça inacabável. O que significava aquela marca? O que isso poderia revelar sobre seu pai? O que você fez, Luna? A voz da sua mãe soava como um lamento, cheia de dor e desespero. A menina sentia como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Essa foto, ela não era apenas uma lembrança, era um portal para um passado que eles tentavam esconder. Seu pai? Mas como ele estava ligado a tudo isso? Memórias flutuavam em sua mente como folhas levadas pelo vento, misturando alegria e medo. Ele me contou coisas, Luna murmurou, sem saber como explicar. Segredos sobre o que aconteceu. O medo engasgava suas palavras, como se cada sílaba estivesse presa em sua garganta. E o que aconteceria se a verdade fosse mais sombria do que ela imaginava? Luna, o investigador interrompeu a confusão. Precisamos sair, agora. Não podemos ficar aqui. Ele piscou rapidamente, sua voz tensa, enquanto tentava acalmar a situação. Mas antes que pudessem se mover, um estalo ecoou pela casa, como se a própria estrutura estivesse protestando. A luz começou a piscar, e de repente, a porta da sala bateu com força, como se algo estivesse prestes a entrar. Com um grito, a mãe de Luna se virou, o olhar fixo na porta. O que foi isso? Uma sombra de pânico cruzou seu rosto. O investigador se aproximou dela, tentando proteger a criança. Luna sentiu um frio na barriga. A situação estava saindo do controle. Então algo se moveu na escuridão. Um brilho intenso iluminou o corredor, e uma figura surgiu. Era uma mulher, cabelos desgrenhados e um olhar desesperado. Você não deveria ter feito isso, Luna. A mulher sussurrou, sua voz ecoando como um lamento de outro tempo. Luna reconheceu, mas não conseguia identificar o rosto. Havia um ar de familiaridade, mas ao mesmo tempo algo de estranho, como uma sombra de um passado esquecido. O que você quer? O investigador perguntou, mantendo-se firme, os músculos tensos. Mas a mulher apenas olhou para Luna, a intensidade em seu olhar fazendo o coração da menina acelerar. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ele não é quem você pensa. A mulher advertiu, a voz carregada de dor. As palavras atingiram Luna como um golpe.
ecoando nas paredes da sua mente. Sua mãe a observava, a expressão inexpressiva no rosto. "Pare!" ela gritou, mas a mulher não se calou. Seu pai estava envolvido em algo muito mais profundo, um segredo que poderia destruir todos nós. A mulher insistiu, e com isso, um turbilhão de perguntas atravessou a mente de Luna. Que segredo era esse? O que seu pai havia feito? Então, antes que pudessem processar a revelação devastadora, a casa tremeu novamente e uma sombra passou rapidamente pela janela. O investigador puxou Luna para perto, sua mão firme. "Precisamos ir agora!" Ele gritou, mas o pânico estava se espalhando. E então um grito ensurdecedor ecoou pela casa. Era uma voz familiar, mas aterrorizante. O coração de Luna disparou. Era a voz do pai. "Luna, não! Não acredite nela!" As palavras cortaram o ar como uma faca, e todos os olhos se voltaram para a porta, que agora balançava, como se estivesse prestes a se abrir. O investigador se virou para Luna, pálido. "O que está acontecendo?" Sua voz tremia. Agora, a imagem do pai estava distorcida, como um reflexo rompido no vidro. A mulher parecia triunfante, encarando o pai com um sorriso quase maléfico. "Você não pode escapar da verdade, Luna", disse ela, suas palavras penetrantes. E então a casa tremeu novamente, um tremor profundo que fez os móveis balançarem. E, de repente, uma parede do corredor se rompeu, liberando uma nuvem de poeira. Luna ficou atordoada, e ao atravessar a nuvem, uma grande porta de madeira se revelou, como uma caverna negra. Nesse momento, um grande eco atravessou a casa, e um sentimento familiar de perda invadiu o ar. "O que foi isso?" a mãe de Luna exclamou, olhando em volta, completamente desnorteada. E antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu com um rangido assustador, revelando um espaço escuro atrás dela. Luna hesitou quando a mulher disse: "Dentro daquela porta está a verdade sobre sua família, segredos que nem você nem sua mãe conhecem." A voz da mulher soou como um eco do passado que todos queriam esquecer. O investigador olhou para a mãe de Luna, com um ar de compreensão, e então, de repente, algo quebrou dentro dele. "Você sabia, não sabia? E agora você está nos colocando em perigo." Eles revelaram um pavor entre eles, um desespero genuíno. "Chega!" a mãe de Luna gritou, sua voz ressoando como um trovão. Mas, naquele momento, Luna percebeu que sua mãe mal sabia a verdade. O pânico tomou conta dela, e o temor despertou nas paredes da casa, como se a própria estrutura estivesse ciente do que estava prestes a acontecer. Em um impulso, Luna se adiantou, passos hesitantes em direção à porta. "O quê? O que há dentro?" O medo fazia seu coração acelerar, e quando estava prestes a responder, a sombra branca do pai dela surgiu do nada, agora muito mais nítida. "Luna, não, não entre lá." O que mais estava escondido? O passado os alcançava de uma forma que nem sequer podiam imaginar. E enquanto todo o caos se desenrolava, a verdade estava prestes a desmoronar sobre eles como um manto escuro. Seria Luna mesmo forte o suficiente para encarar essa tempestade? O bloco a ser desvendado estava mais próximo do que imaginavam. Luna hesitou. Suas pequenas mãos tremiam enquanto se aproximava da porta. O olhar desesperado de sua mãe atravessava o espaço, quase como se uma corrente invisível a mantivesse presa. "Não entre lá, Luna." O tom da mãe soou como se pudesse parar o tempo. Mas a curiosidade de Luna era mais forte. O que mais poderia haver? O homem misterioso, sua presença fantasmagórica, sempre lhe falara da verdade. Mas a verdade poderia ser mais dolorosa do que imaginava. O coração pulsava como um tambor. A mulher, ainda na porta, parecia estar às portas de um desespero ancestral.
como se tudo estivesse prestes a ser revelado. Você precisa saber, Luna. O destino de sua família está ligado a isso. Diante daquela afirmação, algo dentro de Luna se quebrou. Por que você se preocupa tanto? Quem é você? Sua voz era uma mescla de desconfiança e raiva, o medo se desenrolando em suas palavras. A mulher hesitou, um relance de dor atravessando seu rosto desgastado. Porque eu sou a irmã dele. Ela gritou enquanto o ambiente parecia prender a respiração. Um frio cortante a envolveu, as palavras ecoando em cada canto da casa. Não, isso não pode ser. Verdade. A mente de Luna girava, as ideias colidindo em um turbilhão. A mulher a quem tanto temia, agora se revelava como alguém profundamente ligado a ela. A irmã do pai. Você está mentindo! Mas ao olhar para a mãe, que agora estava em choque, Luna percebeu a verdade se formando nas sombras. A mãe, um espectro pálido, finalmente falou. Ela tem razão. Eu não quero que você acredite em suas palavras, mas ela está certa. As palavras saíam em sussurros pesados, cada uma um golpe no peito de Luna. O investigador observava a cena em silêncio, como se os ecos daquela revelação o afetassem de alguma forma. Ele se virou para a mulher. Como você é? Como você está viva? Porque a verdade nunca morre. Ela respondeu. Seu olhar intenso. E agora ela está prestes a ressurgir. Luna, lutando contra a onda de emoções, gritou. Chega! O que você está tentando dizer? Um silêncio pesado envolveu a sala. E então, um ruído estrondoso cortou o ar. A porta atrás dele se fechou com força, como se algo estivesse tentando entrar. O frio aumentou e sombras pareciam se mover nas paredes. O rosto da mulher se contorceu em dor, sua presença agora soando como uma tempestade. Não podemos ficar aqui. Eles estão vindo! As palavras escaparam de sua boca em um tom ofegante. Por favor, você precisa entrar naquela sala. É a única maneira de... Antes que pudesse terminar, a casa tremeu como se estivesse viva, as paredes vibrando como se uma força invisível estivesse se libertando. O chão se abriu, revelando uma fenda escura que se estendia como um abismo. Gritos, risos e sussurros dilacerantes ecoaram, misturados à voz familiar de algo que Luna não podia ver. Luna, não! Não entre! A voz do pai ecoou mais uma vez, cortando a tensão como um raio. Com um instante de clareza, Luna olhou para sua mãe. O que você escondeu de mim? O que realmente aconteceu com meu pai? A mãe, lutando contra as lágrimas, olhou para a mulher antes de responder. Houve uma noite. Uma escolha que afetou nossa família para sempre. A conexão que você sente com este lugar, com as vozes, é o passado se repetindo. O horror tomou conta do ambiente. A verdade começava a se desdobrar e um sentimento de traição invadiu o coração de Luna. Não, isso não é possível. E naquele momento, uma sombra atravessou a fenda, uma forma distante que se projetou sobre todos eles. O cheiro de perda e escolha pairava no ar. Com um grito estrondoso, uma mão escura emergiu da escuridão, pronta para arrastá-los para dentro. As luzes piscavam e as paredes tremiam. Corra, Luna, corra! O investigador gritou desesperadamente. Luna virou as costas e correu, mas a necessidade de entender o que estava realmente em jogo a puxava de volta. E quando olhou para a fenda mais uma vez, a última visão que teve foi da mulher apontando para a porta, implorando que descobrisse a verdade. A dúvida corroía sua mente. Quem era seu pai de verdade? E por que tudo estava ligado àquele abismo sombrio? A única certeza era que segredos ainda mais sombrios a esperavam, prontos para serem desvendados. A verdade estava se aproximando e nada seria como antes. Luna hesitou. Suas pequenas mãos tremiam enquanto se aproximava da porta. O olhar desesperado de sua mãe
atravessava o espaço, como se uma corrente invisível a mantivesse presa. Não entre lá, Luna. O tom da mãe soou como se pudesse parar o tempo, mas a curiosidade de Luna era mais forte. O que mais poderia haver? O homem misterioso, sua presença fantasmagórica, sempre lhe falara da verdade, mas a verdade poderia ser mais dolorosa do que imaginava. O coração pulsava como um tambor. A mulher, ainda na porta, parecia estar às portas de um desespero ancestral, como se tudo estivesse prestes a ser revelado. Você precisa saber, Luna, o destino de sua família está ligado a isso. Diante daquela afirmação, algo dentro de Luna se quebrou. Por que você se preocupa tanto? Quem é você? Sua voz era uma mescla de desconfiança e raiva, o medo se desenrolando em suas palavras. A mulher hesitou, um relance de dor atravessando seu rosto desgastado. Porque eu sou a irmã dele, ela gritou enquanto o ambiente parecia prender a respiração. Um frio cortante a envolveu, as palavras ecoando em cada canto da casa. Não, isso não pode ser verdade. A mente de Luna girava, as ideias colidindo em um turbilhão. A mulher a quem tanto temia, agora se revelava como alguém profundamente ligado a ela, a irmã do pai. Você está mentindo. Mas ao olhar para a mãe, que agora estava em choque, Luna percebeu que a verdade se formando nas sombras. A mãe, um espectro pálido, finalmente falou. Ela tem razão. Eu não quero que você acredite em suas palavras, mas ela está certa. As palavras saíam em sussurros pesados, cada uma um golpe no peito de Luna. O investigador observava a cena em silêncio, como se os ecos daquela revelação o afetassem de alguma forma. Ele se virou para a mulher. Como você é? Como você está viva? Porque a verdade nunca morre, ela respondeu, seu olhar intenso. E agora ela está prestes a ressurgir. Luna, lutando contra a onda de emoções, gritou, chega! O que você está tentando dizer? E então, um ruído estrondoso cortou o ar. A porta atrás dele se fechou com força, como se algo estivesse tentando entrar. O frio aumentou, e sombras pareciam se mover nas paredes. O rosto da mulher se contorceu em dor, sua presença agora soando como uma tempestade. Não podemos ficar aqui. Eles estão vindo. As palavras escaparam de sua boca em um tom ofegante. Por favor, você precisa entrar naquela sala. É a única maneira de... Antes que pudesse terminar, a casa tremeu como se estivesse viva, as paredes vibrando como se uma força invisível estivesse se libertando. O chão se abriu, revelando uma fenda escura que se estendia como um abismo. Gritos, risos e sussurros dilacerantes ecoaram, misturados à voz familiar de algo que Luna não podia ver. Luna, não entre! A voz do pai ecoou mais uma vez, cortando a tensão como um raio. Um instante de clareza, Luna olhou para sua mãe. O que você escondeu de mim? O que realmente aconteceu com o meu pai? A mãe, lutando contra as lágrimas, olhou para a mulher antes de responder. Houve uma noite, uma escolha que afetou nossa família para sempre. A conexão que você sente com este lugar, com as vozes, é o passado se repetindo. O horror tomou conta do ambiente. A verdade começava a se desdobrar, e um sentimento de traição invadiu o coração de Luna. Não, isso não é possível. E naquele momento, uma sombra atravessou a fenda, uma forma distante que se projetou sobre todos eles. O cheiro de perda e escolha pairava no ar. Com um grito estrondoso, uma mão escura emergiu da escuridão, pronta para arrastá-los para dentro. As luzes piscavam e as paredes tremiam. Corra! Luna, corra! O investigador gritou desesperadamente. Luna virou as costas e correu, mas a necessidade de entender o que estava realmente em jogo a puxava de volta. E quando olhou para a fenda mais uma vez, a última visão que teve foi da mulher apontando para a porta, implorando que descobrisse a verdade.
O pânico estava crescendo, mas uma força maior parecia atraí-la para a verdade. Então, sem pensar, ela gritou: "Espere! O que você esconde sobre mim?" O ambiente congelou. De repente, uma luz ofuscante irrompeu da fenda, ofuscando todos. As sombras se contorceram e, em um piscar de olhos, as paredes começaram a se desmaterializar e todos se viram em um espaço alternado. Os rostos, agora indefinidos, se tornaram conhecidos para Luna, como sombras de memórias esquecidas. "Estou aqui por causa de você, Luna", sussurrou um rosto. O coração dela disparou. Era seu pai, não como um fantasma, mas como um homem de carne e osso. "Você nunca deveria ter descoberto", ele murmurou. E nesse instante, a realidade começou a tremer. Impensável. A verdade que ela lutava para desenterrar despedaçou suas ilusões. "Pai!" Sua voz soou como um eco na escuridão. "Você está vivo? Como?" "Isso não importa. O que importa é que você precisa voltar. Não se deixe levar por eles", ele afirmou, enquanto o passado e o presente se entrelaçavam. Os laços que uniam sua família, revelando-se tortuosos e dolorosos. Nesse momento, uma risada ecoou na escuridão, fria e cruenta. "Você ainda não entende, Luna. O que está em jogo é mais do que você pode imaginar. Seu pai não pode proteger você, não mais", a mulher disse, enquanto as sombras avançavam, ameaçadoras. Com isso, a realidade virou um mar de incertezas. O que significava tudo isso? A verdade estava prestes a se desdobrar em uma escala que Luna nunca poderia prever. E Vlad, quem era realmente? Como a história da família a consumiria? As perguntas se aglomeravam, uma tempestade de descobertas à espreita. O que mais ela descobriria? A luta pela verdade apenas começava. Luna hesitou. Suas pequenas mãos tremiam enquanto se aproximava da porta. O olhar desesperado de sua mãe atravessava o espaço como se uma corrente invisível a mantivesse presa. "Não entre lá, Luna." O tom da mãe soou como se pudesse parar o tempo. Mas a curiosidade de Luna era mais forte. O que mais poderia haver? O homem misterioso, sua presença fantasmagórica, sempre lhe falara da verdade. Mas a verdade poderia ser mais dolorosa do que imaginava. O coração pulsava como um tambor. A mulher, ainda na porta, parecia estar às portas de um desespero ancestral, como se tudo estivesse prestes a ser revelado. "Você precisa saber, Luna. O destino de sua família está ligado a isso." Diante daquela afirmação, algo dentro de Luna se quebrou. "Por que você se preocupa tanto? Quem é você?" Sua voz era uma mescla de desconfiança e raiva, o medo se desenrolando em suas palavras. A mulher hesitou, um relance de dor atravessando seu rosto desgastado. "Porque eu sou a irmã dele", ela gritou enquanto o ambiente parecia prender a respiração. Um frio cortante a envolveu, as palavras ecoando em cada canto da casa. "Não, isso não pode ser verdade." A mente de Luna girava, as ideias colidindo em um turbilhão. A mulher a quem tanto temia, agora se revelava como alguém profundamente ligado a ela. A irmã do pai. Você está mentindo." Mas ao olhar para a mãe, que agora estava em choque, Luna percebeu que a verdade estava se formando nas sombras. A mãe, um espectro pálido, finalmente falou: "Ela tem razão. Eu não quero que você acredite em suas palavras." "Mas ela está certa." As palavras saíam em sussurros pesados, cada uma um golpe no peito de Luna. O investigador observava a cena em silêncio, como se os ecos daquela revelação o afetassem de alguma forma. "Como você está viva?" Sua voz carregava uma incredulidade. "Porque a verdade nunca morre", ela respondeu, seu olhar intenso.
e agora ela está prestes a ressurgir. Luna, lutando contra a onda de emoções, gritou: "Chega! O que você está tentando dizer?" Um silêncio pesado tomou conta da sala. E então, um ruído estrondoso cortou o ar. A porta atrás dele se fechou com força, como se algo estivesse tentando entrar. O frio aumentou e sombras pareciam se mover nas paredes. O rosto da mulher se contorceu em dor, sua presença agora soando como uma tempestade. "Não podemos ficar aqui. Eles estão vindo." As palavras escaparam de sua boca em um tom ofegante. "Por favor, você precisa entrar naquela sala. É a única maneira de..." Mas antes que pudesse terminar, a casa tremeu como se estivesse viva, as paredes vibrando como se uma força invisível estivesse se libertando. O chão se abriu, revelando uma fenda escura que se estendia como um abismo. Gritos, risos e sussurros dilacerantes ecoaram, misturados à voz familiar de algo que Luna não podia ver. "Luna, não! Não entre!" A voz do pai ecoou mais uma vez, cortando a tensão como um raio. Com um instante de clareza, Luna olhou para sua mãe. "O que você escondeu de mim? O que realmente aconteceu com o meu pai?" "Apenas uma escolha que afetou nossa família para sempre," a mãe disse, com a voz tremendo. "A conexão que você sente com este lugar, com as vozes, é o passado se repetindo." O horror tomou conta do ambiente. A verdade começava a se desdobrar, e um sentimento de traição invadiu o coração de Luna. "Não, isso não é possível." E naquele instante, uma sombra atravessou a fenda. Uma forma distante que se projetou sobre todos eles. O cheiro de perda e escolha pairava no ar. Com um grito estrondoso, uma mão escura emergiu da escuridão, pronta para arrastá-los para dentro. E então, algo inesperado aconteceu. Um brilho ofuscante irrompeu da fenda. Antes que pudessem reagir, a casa se desfez ao redor deles, e todos foram lançados em um espaço negro, como se tivessem sido engolidos por um vórtice. Luna se viu sozinha, em uma sala iluminada por uma luz mortiça. E assim que ela se lembrou de tudo, do homem, da mulher, da casa, uma figura surgiu diante dela. "Olá, Luna." Era seu pai, não como um espectro, mas ali em carne e osso. A mesma expressão suave, mas com um olhar vazio. "Você vai descobrir quem realmente sou." A mente de Luna explodiu. O que significava isso? "Mas você não está morto." O aperto no peito dela quase a sufocou. Ele sorriu, um sorriso triste e desconcertante. "A morte é muitas vezes uma ilusão, minha querida. E você é a chave para a verdade sobre todos nós." Ele apontou para trás dela, onde a mulher agora se aproximava, seu rosto pálido refletindo o horror da situação. "Eu sou a conexão entre o que foi e o que pode ser." Mas antes que pudesse dizer mais, a sala começou a desmoronar novamente. Luna sentia o chão tremer, as paredes se fechando. Não conseguia entender o que estava acontecendo. "Saiba, Luna, a verdade pode doer, mas é a única forma de libertação." O som da voz do pai ecoou, enquanto tudo ao seu redor começava a se quebrar. Luna olhou para os dois, a mulher e o pai, perdidos em suas verdades. E no último momento, antes que tudo se apagasse, ela gritou: "O que você me esconde?" Uma onda de dor atravessou seu corpo e, de repente, a sala se esfez. Estava de volta à casa, mas agora havia um eco diferente no ar. Um novo mistério pulsava, e com ele a pergunta mais impactante de todas: quem realmente era seu pai? As sombras começavam a se mover novamente, e Luna sabia que a verdade estava mais próxima, mas tão longe ao mesmo tempo. O que mais estava à espreita nas trevas que cercavam sua vida? O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de um vermelho intenso.
como se o próprio universo tivesse se preparando para o desfecho daquelas histórias que se entrelaçaram de maneira tão dramática. Lucas olhava para o horizonte, sentindo um nó na garganta. Após todas as batalhas e segredos revelados, ele sabia que aquele era o momento decisivo. O passado pesava sobre ele, mas havia uma leve esperança dançando por trás da tristeza. Enquanto isso, Clara lutava contra as lágrimas que insistiam em brotar. O abraço que ela e Lucas trocaram há pouco era a confirmação de que, mesmo diante do caos, eles ainda estavam juntos. Mas havia algo no ar, um pressentimento estranho. Os confrontos finais com aquela força obscura a seguiram, como sombras que não a deixavam em paz. "Precisamos terminar isso agora", disse ela, a voz tremendo, firme. Do outro lado, Sofia observava a cena. O coração dela batia acelerado, quase ensurdecedor. Ela precisaria fazer uma escolha: clamar por vingança ou buscar a redenção. As lembranças das antigas rivalidades a perseguiram, mas ao olhar para Lucas e Clara, sentiu uma centelha de mudança. "Está na hora de unirmos forças", gritou, despertando a atenção de todos. E num movimento quase mágico, o grupo se formou. Eles entenderam que juntos eram mais fortes. A adrenalina aumentava enquanto caminhavam em direção ao último esconderijo daquela força maligna. O eco das batidas de seus corações pulsava como um mantra, fazendo com que cada passo dado parecesse mais poderoso que o anterior. Naquele lugar sombrio, um ultimato os aguardava. O inimigo, com seu olhar penetrante e ameaçador, sorriu ao ver a coragem de cada um, revelando os medos mais profundos que cada um carregava. Mas Lucas tinha algo a dizer. "Nós não temos medo de você. Hoje, nós lutaremos pela nossa liberdade." Sua voz ecoou como um trovão, ressoando na escuridão. A batalha foi intensa. Cada golpe trocado, cada feitiço lançado ecoava a luta entre luz e trevas. Mas no auge do embate, quando tudo parecia perdido, a união fez a diferença. Uma onda de luz surgiu quando todos se uniram, canalizando suas emoções e lembranças mais queridas. A força maligna gritou, ofuscada pela luz, e por um breve momento, a paz parecia possível. Quando a poeira assentou, estavam todos de pé, mas havia um vazio no ar. O inimigo havia desaparecido, mas o que a vitória lhes custou foi pesado. Cada um olhava para o outro, respirando fundo, reconhecendo a dor e o sacrifício envolvidos nesta jornada. "Nós conseguimos, mas o que fazemos agora?", perguntou Sofia, o olhar perdido. O silêncio pairou antes que Lucas falasse. "O que nos espera é desconhecido, mas isso não é o fim. Juntos, vamos enfrentar qualquer coisa." E assim, eles se abraçaram, marcando o início de uma nova fase, repleta de possibilidades. Mas as sombras ainda estavam lá, espreitando em cada esquina do futuro. O que mais estava por vir? Sabendo que cada decisão contaria, tocou profundamente na alma deles. E agora, para você, que acompanhou até aqui, você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Venha fazer parte dessa jornada.